Olá, muito boa noite. No ar a última edição do Jornal 10 desta semana. Vamos às manchetes. Novo elenco do Executivo de Ulisses Correia Silva, empossado esta sexta-feira. Ministro das Finanças aponta 5 medidas para o sucesso da economia digital. Governo aprova regimento que aumenta o salário mínimo em 13 mil escudos. Guiné Equatorial, tentativa de golpe de Estado, ameaça sub-região. Moçambique, chuva e ventos fortes afetam mais 3 mil pessoas. Ruanda e Uganda negam um acordo com Israel para acolhimento de imigrantes. Seja bem-vindo ao Jornal 10. O elenco governamental de Ulisses Correia Silva, ora reajustado, tomou posse esta sexta-feira, depois da assinatura do termo de posse e juramento. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, espera que o reajustamento console as políticas no sentido de concretizar e desenvolver o país em diversas áreas. Relativamente a resultados sociais e institucionais, estamos fortemente engajados e esta equipa reforçada vai precisamente nesse sentido, para termos o foco necessário, a eficácia para produzirmos resultados para os cabo-verdianos. Não vou avançar neste momento porque, como eu disse, nós estamos num processo pré-negocial, no bom sentido, porque exige a conformidade da vontade política dos grupos parlamentares do MPD, do PCV e também do CID, e só nessa altura que eu poderei anunciar quais são as prioridades. A escolha dos membros do governo, a opção por este novo figurino, é do chefe do governo. Naturalmente que o Presidente da República não se opôs ao novo figurino, nem aos membros do governo que foram empossados. Portanto, o Presidente da República espera sempre o melhor da governação, espera sempre o melhor dos membros do governo e fica, é como se diz, é guardar para ver, mas esperando sempre o melhor. Porque nós temos desafios importantes, não é? Desafios de desenvolvimento, de crescimento da economia, de redução do desemprego, de atenuação da insegurança, de atenuação da injustiça social das assimetrias regionais. Está na agenda o debate sobre a descentralização e a regionalização e, portanto, são desafios enormes e esperemos que um novo governo, o governo remodelado, tenha a energia suficiente, a criatividade, a perseverança para, em diálogo com a oposição e com a sociedade, consiga vencer os desafios que tem pela frente. Foi realizado hoje o primeiro encontro com a juventude sobre a economia digital, com o objetivo de proporcionar uma plataforma de apresentação de exemplos de sucessos de produtos da economia digital aos jovens cabo-verdianos, como forma de valorizar o sucesso. No entanto, destaca 5 medidas para o crescimento da economia digital em Cabo Verde. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou no primeiro encontro com a juventude sobre a economia digital que cabe ao Estado criar uma parceria com os empresários sucedidos no ramo da economia digital, com o objetivo de ter jovens também bem-sucedidos neste ramo. Destacou que em Cabo Verde existem vários jovens com capacidade de inovação no campo da economia digital. E cabe ao Estado criar aqui um pacto, uma parceria com esses empresários, para que isso venha a acontecer, possamos ser jovens bem qualificados, a contribuírem para o desenvolvimento de Cabo Verde e do mundo, com empregos bem remunerados, mas também a competir à escala global. Portanto, ficou claramente demonstrarem como temos jovens formados em Cabo Verde, nas universidades cabo-verdianas, com essa capacidade, com essa vontade e com essa energia. Foi um ato extraordinário. Eu quis marcar, digamos, esse dia, demonstrando em como, com entusiasmo, podemos fazer de Cabo Verde um país inovador e uma plataforma de inovação e do conhecimento. O ministro ainda afirmou que com a criação do ecossistema pode-se criar em Cabo Verde uma plataforma de inovação e de conhecimento. No entanto, apontou 5 medidas que ajudam para o sucesso da economia digital em Cabo Verde. Temos que apostar no conhecimento, na educação de qualidade, temos que apostar nas empresas, porque são as empresas que fazem a diferença e criam valor. Temos que apostar no ecossistema empresarial, financiamento, transportes, conectividade, infraestruturas. Temos que apostar nas redes nacionais e internacionais, mas também temos que criar as condições para que os nossos jovens possam colocar este serviço à escala global através de incubação, para que os produtos e serviços possam ser desenvolvidos, testados em Cabo Verde, mas depois serem comercializados à escala global. E já vimos que temos capacidade, temos jovens com vontade,
temos jovens com energia, temos jovens qualificados. O ministro das Finanças, que hoje tornou-se também coordenador econômico do governo, diz esperar com isso mais crescimento econômico, mais rendimentos e mais empregos em Cabo Verde. As finanças ao serviço das pessoas significa finanças ao serviço das empresas e da economia. Esta é a mudança radical que vamos ter. Vamos ter mais um ministro da Economia a cuidar das empresas, do investimento e colocar as finanças ao serviço desse objetivo. Essa é uma alteração qualitativa. Eu espero que isso venha a redundar em mais crescimento econômico, mais rendimento e mais emprego para todos os cabo-verdianos em todas as ilhas de Cabo Verde. A iniciativa deste primeiro encontro com a juventude sobre a economia digital visou também alargar o diálogo entre a juventude e o governo sobre medidas a serem adotadas para ultrapassar os constrangimentos atuais sobre a economia digital. O Governo aprovou no último encontro do Conselho de Ministros uma proposta de lei que cria e regula o aumento do salário mínimo nacional dos trabalhadores por conta de outrem em 13.000 escudos. A garantia foi dada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire. De acordo com o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, houve consenso por unanimidade por parte dos parceiros da concertação social em aumentar o salário mínimo de 11 para 13.000 escudos. Basicamente, estamos a cumprir aquilo que foi acordado a nível da concertação social, que é, durante o ano de 2018, aumentar o salário mínimo de 11 para 13.000 escudos. E, como sabem, é compromisso do Governo, até final de legislatura, ou seja, até o ano de 2021, colocar o salário mínimo no valor de 15.000 escudos. Também convém aqui frisar e lembrar que a aprovação do salário mínimo de 13.000 escudos mereceu o voto por unanimidade de todos os membros do Conselho de Concertação Social. Esse aumento não terá nenhum impacto no orçamento para o Estado, já que os funcionários públicos recebem mais do que isso. Mas esse aumento é particularmente para os trabalhadores por conta de outrem, ou seja, por conta dos privados. O Governo levou a questão ao Conselho de Concertação Social porque tinha a ver basicamente só com o setor privado. Os privados vão ter naturalmente que pagar o salário mínimo a partir dos 13.000 escudos. O Estado ou a administração pública já paga um valor superior e mantém-se o valor. Portanto, é mais ou menos, não tem nenhum impacto por aí a lei, a não ser o impacto orçamental que é zero para o Estado e as empresas acordarem, aquelas empresas que pagam, ou os setores que pagam um salário que neste momento é de 11.000 escudos como salário mínimo, de aumentarem para 13.000 escudos. Os trabalhadores domésticos também estão incluídos nesse processo, apesar de ter uma legislação própria. Aprovou-se também no Conselho de Ministros a proposta de lei para a ratificação à Convenção de Auxílio Judiciário em matéria penal entre os Estados da CPLP e uma proposta para ratificar o acordo entre o Governo de Cabo Verde e o ILP para que o país venha a sediar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Olavo Correia, ministro das Finanças, reagiu hoje às críticas da líder do PICV, Janira Almeida, sobre a falta de coerência e aquisição de 8 novas viaturas por parte do governo no poder. No entanto, Olavo Correia afirmou que os membros do governo têm de ter meios de mobilidade. Em reação às críticas do PICV sobre a falta de coerência e aquisição de 8 novas viaturas por parte do MPD, o ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que os membros do governo têm de ter meios de mobilidade. Acrescentou que o PICV quer desviar a atenção sobre as ambições do partido Ventoinha. Os membros do governo têm de ter meios de mobilidade. Penso que isso é falar de pó de fósforo quando nós temos ambição maior, que é fazer de Cabo Verde uma economia desenvolvida, uma economia a crescer, a criar rendimentos para todos os cabo-verdianos, todas as ilhas de Cabo Verde. Nós estamos a falar aqui de políticas públicas essenciais para a construção do nosso futuro e nós não podemos desviar-nos da atenção em relação a essa matéria porque os desafios são enormes e estamos engajados, estamos comprometidos, temos ambição e energia e nós nos próximos 10, 15 anos estaremos em condições de fazer de Cabo Verde um país desenvolvido. Já no que toca ao assunto dos TACV sobre a ligação com o destino a Boston, o ministro recusou falar sobre este assunto, realçando que é da responsabilidade da administração da empresa. No entanto, não deixou de apontar que o governo está a trabalhar para que o sistema de transportes, tanto aéreo como marítimo, funcione bem.
A TACV anuncia que vai retomar a partir do dia 15 de janeiro os voos Praia-Boston-Praia, que devem acontecer todas as segundas e sextas-feiras de cada semana. Segundo a nova gerência, com esta operação, a Companhia da Bandeira quer recuperar esta rota onde vinha operando há mais de 30 anos, mas que foi suspensa em 2015. A TACV vai deixar de operar os voos interilhas a partir de 1 de agosto, anúncio feito a quando da decorrência do processo de reestruturação desta companhia. Em comunicado, a TACV informa que os passageiros com bilhetes adquiridos para viajar depois de 1 de agosto estão a ser transferidos para os voos da Binter Cabo Verde. Relembra-se que a Binter Cabo Verde assumiu os voos domésticos da TACV e que, a partir desta data, a Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana abandona os aeródromos do país. A Polícia Judiciária, através da Brigada de Combate ao Banditismo, deteve no passado dia 2 de janeiro mais um suspeito de envolvimento no assalto à agência do BCN, na Ilha da Boa Vista, no passado dia 29 de dezembro de 2017. Com esta apreensão, já foram concluídos os 4 suspeitos no envolvimento do assalto. O último suspeito que se encontrava à paisana é natural da Ilha de Santiago e funcionário do Serviço de Manutenção do Aeroporto Internacional Aristides Pereira, detido fora do flagrante delito por mandato emitido pelo Ministério Público daquela comarca e apresentado ao tribunal que o decretou como medida de coação à prisão preventiva. Com esta detenção, a Polícia Judiciária faz saber que foram capturados todos os suspeitos do assalto àquela agência, tendo os 4 suspeitos ficando em prisão preventiva. Os demais participantes, detidos no dia 30 de dezembro de 2017, foram ouvidos pelo Tribunal da Comarca da Boa Vista entre os dias 2 e 3 de janeiro de 2018. Entre esses detidos, a Polícia Judiciária confirma a detenção de um agente de segunda classe da Polícia Nacional, natural da Ilha da Brava. A Polícia Científica faz saber ainda que durante estas diligências foram apreendidos produtos suspeitos que, submetidos a teste, reagiram positivamente para derivados de cocaína e haxixe, vários telemóveis, uma arma de fogo de AK-47 com o carregador contendo 27 munições, uma arma branca katana, trajes de disfarces utilizados pelos assaltantes, uma viatura utilizada no crime pertencente a um dos assaltantes e vários documentos bancários, entre quais cartões Visa e comprovativos de levantamentos e depósitos. Recorde-se que em setembro do ano passado, 3 agentes da Polícia Nacional estavam sob suspeito de assaltos em residência na cidade da Praia. Da última nota chegada à nossa redação da TVR através da Polícia Judiciária, nos dá conta a detenção fora do flagrante delito de 2 indivíduos, 2 cidadãos cabo-verdianos residentes na cidade da Praia, suspeitos de um crime de infidelidade, vários crimes de falsificação de documentos e um crime de pelocato, ou seja, crime de desvio de um bem ou valor público por funcionário que tem acesso a eles em razão da sua função na administração pública. Um dos suspeitos exercia a função do presidente do Conselho de Administração do Fundo Autónomo de Apoio à Cultura no Banco da Cultura e agia em concertação com outra arguida ex-funcionária desse organismo do Estado. Os detidos foram presentes ainda na tarde desta quinta-feira ao juiz para o primeiro interrogatório e aplicação das respectivas medidas de coação. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Santiago denuncia práticas incorretas feitas pela Secretária-Geral da UNTCCS em relação aos trabalhadores e sindicalistas. O STAPS pede que a Joaquina Almeida coloque o seu cargo à disposição, pois diz que não está em condições de estar nesta organização. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Santiago está indignado com algumas acusações à Inspeção-Geral do Trabalho feitas pela porta-voz da Secretária-Geral da UNTCCS a 15 de dezembro relativamente à coima aplicada à UNTCCS. Em causa está a perseguição aos trabalhadores, diz o porta-voz da STAPS. Acusa a Inspeção-Geral do Trabalho para encomenda que foi realizado para penalização que a secretária-geral foi feito no montante de 540 contos, sem contar com custos judiciais, por causa de prática de perseguição a trabalhadores. Trabalhadores, alguns ficam sem acesso à internet, sem acesso a
telefone, sem acesso à casa de banho, sem acesso à comunicação de relacionamento laboral com a própria secretária-geral. A falta de transparência na gestão financeira desta organização também foi posta em causa pelo sindicato, conforme avança Arnaldo Cardoso. Está num esquema, o secretário-geral, em que te demonstra, no tem também documento, prática de indícios de falta de transparência na gestão financeira do NTCCS. Quando não tem um secretário-geral, Maria Joaquina Almeida, do NTCCS, que afirma a trabalhadores, ele desconfia de todo mundo e da própria cabeça, significa que não é pessoa segura e confiante na tarefa que ele está à frente e está a fazer. O STAPS afirma ainda que a atual secretária-geral da UNTCCS não tem condições para exercer as suas funções nesta organização. A atual secretária-geral do UNTCCS, se ele tinha hombridade, é que seria outra coisa senão um secretário-geral de gestão, até a realização de um novo congresso extraordinário. Não está em condições e com condições de permanecer na UNTCS enquanto organização com prestígio internacional. O Sindicato dos Trabalhadores denunciou ainda algumas situações laborais que vêm sendo violadas por algumas instituições, mencionando a empresa ADS, que, segundo o sindicato, tem tido práticas incorretas para com alguns trabalhadores. A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente iniciou hoje a distribuição de 750 vales-checas num valor global de 225 mil escudos aos criadores de gado para apoio na aquisição de ração. Segundo a Infopresa, a distribuição dos vales-cheques inicia-se pelos municípios de Santa Catarina de Fogo e de São Filipe, os mais afetados pelo mau ano agrícola e por serem zonas de forte concentração de efetivos de pecuária, sobretudo caprino. Segundo técnicos da delegação do MAA, nesta sexta-feira, primeiro dia de distribuição, vão ser contemplados 15 criadores da localidade de Salto e 15 de Monte Vermelho. Com os vales, os criadores podem adquirir ração junto da loja revendedora de ração na cidade de São Filipe a um custo inferior. A loja revendedora, com a qual o Ministério da Agricultura e Ambiente tem celebrado o protocolo, prevê a abertura de postos de vendas em outros pontos da ilha, nomeadamente nos mosteiros, para facilitar o acesso dos criadores. Diz a mesma fonte que nos mosteiros, que não foi contemplado no primeiro lote de distribuição de vales, cheques, os criadores estão mais preocupados com a prestação de assistência técnica e disponibilização de medicamentos para tratamento dos animais. O cantor cabo-verdiano Beto Dias é cabeça de cartaz das festividades de Nhô Santo Amaro, em Paris, França, a realizar no próximo dia 20 de janeiro. Esta terceira edição vai ser em homenagem ao Marito Jovem, músico natural do Tarrafal, falecido no passado mês de dezembro. Em Cabo Verde, as festividades de Nhô Santo Amaro têm maior tradição no município de Tarrafal de Santiago, que todos os anos realiza um festival, para além de outras atividades de cariz cultural e religiosa. O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura, disponibiliza um montante de 2.400.000 escudos como incentivo ao Carnaval de 2018. Num comunicado enviado hoje à redação da TIVER, dando conhecimento que o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas vai atribuir 2.400.000 escudos às câmaras municipais como incentivo ao Carnaval 2018. O referido valor só será atribuído aos municípios que se inscreverem no concurso de incentivo ao Carnaval 2018, lançada pela entidade governamental em outubro do ano de 2017, que terminou em novembro do mesmo ano. Dos municípios inscritos
correspondentes a 13 candidaturas de 13 câmaras, ficam Ilha de Santiago com 5, Santo Antão com 3, Fogo, Maio, Boa Vista, Sal e São Nicolau, todos com apenas uma edilidade, ficando de fora apenas a Ilha da Brava. Ainda sobre outras autarquias que não constam da lista, Câmara Municipal do Tarrafal, da Santa Catarina, da Santa Cruz e da Ribeira Grande de Santiago, todas da Ilha de Santiago, e mais 2 da Ilha do Fogo, São Filipe e Santa Catarina. É importante ressaltar que do mesmo comunicado consta a informação de que são atribuídos a todos os municípios um montante de 200 mil escudos, isto depois da assinatura entre a entidade governamental e os responsáveis de cada Câmara Municipal. Segue agora a VOA com as principais manchetes de África. A África do Sul é agora de 18 o número de mortes e 260 feridos, na sequência do incêndio a bordo de comboio de passageiros que abateu em caminhão numa zona rural sul-africana. Uganda, o grupo jovem para a restauração e desenvolvimento de 2 antigas crianças-soldado usadas pelo Exército de Libertação do Senhor, usa música e teatro baseados na sua experiência para ajudar vítimas da violência. Na Libéria, antigo jogador de futebol George Weah foi certificado oficialmente pela Comissão Eleitoral como presidente e é empossado a 22 de janeiro. Na Nigéria, o presidente Buhari inaugurou um comboio de 10 carruagens e 2 locomotivas construídos pelos chineses e que servirá à ligação Abuja-Kaduna. África do Sul, avançado de 25 anos do Liverpool, Mohamed Salah, ganha o prémio do melhor jogador africano do ano.